Vamos lá, turma. Então agora a gente vai para uma aula de equação, correto? Está fazendo essa revisão aí sobre, isso geral sobre equação, principalmente a parte de resolução de equações. Então nós temos aqui, ó, resolução de equações. Eu já deixei aqui porque aqui é basicamente conteúdo. O resto eu vou fazer ao vivo mesmo, para vocês tá vendo aí no quadro. Aqui eu já deixei o quadro pronto, porque é a parte mais de teoria, só introdução. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade algébrica, mas eu não sei o que significa algébrica. Álgebra vem de letras, correto? Então o que é uma equação de fato? É uma operação matemática que é uma igualdade que envolve letras e números, correto? Então, numa equação, nessa operação matemática lá que envolve letras e números, a letra que é usada é chamada de incógnita. E qual que é nosso objetivo, então, numa equação? É resolver, é encontrar o valor da incógnita. Exemplo, aqui nós temos alguns exemplos de equações. X mais 3 igual a 9, tá vendo? Tem que ter o sinal de igual. E nós temos a incógnita aqui, que é a letra que é x. Então, x mais 3 é igual a 9, é uma equação. Y menos 7 igual a 13 também é outra equação. Y aqui é a incógnita dessa equação, é a letra que está sendo usada nela. Nem sempre tem que ser x, ele nem tem um valor fixo, vai depender da própria equação. 2a mais 5 igual a 25, outra equação. O que a gente tem que observar sempre? Nas equações, obrigatoriamente, vai ter o sinal de igual e vai ter a letra. E lembrando que nosso objetivo sempre é encontrar o valor dessa letra. Para isso, nós vamos ter que aplicar algumas técnicas, correto? Ó, mais um exemplo, 4b é igual a 28. Esse 4b aqui eu tenho que ler como? É a mesma forma do 2a. Eu leio 2 vezes a, quer dizer que é 2 valores de a, correto? Isso aqui também a gente pode transformar como se fosse o processo da balança. Vou mostrar para vocês. Vou apagar esse lado aqui para a gente mostrar como é que funcionaria essa resolução aqui no processo da balança. A equação, como eu já falei, já havia falado, ela funciona como se fosse uma balança de prato, aquelas balanças antigas de equilíbrio, não coloca um peso um lado, ela desce, aí vai equilibrando até que ela fica no equilíbrio. É assim que funciona a equação. Então, o que eu tenho que fazer sempre? Manter esse equilíbrio. Nesse exemplo A que a gente tomou aqui, se fosse uma balança, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma balança de pratos e ela está em equilíbrio. Por que ela está em equilíbrio? Porque são iguais os dois lados. E esses dois lados, cada lado do sinal de igual é chamado de membro. Primeiro membro da equação, segundo membro da equação. Então vamos lá então. Do primeiro membro da minha equação, eu tenho como se fosse um bloquinho, uma caixa que pesa x e outra caixa que pesa 3. Do outro lado, eu tenho uma caixa que pesa 9. O que eu preciso descobrir? Quanto que esse x aqui tem que pesar para que isso aqui se mantenha o equilíbrio, correto, turma? Então, como é que eu faço isso? De um lado da balança, eu vou deixar só o x. Não pode ficar mais nada, apenas o x. E do outro lado vai ficar o valor. Então, eu tenho que eliminar esse 3 daqui. Só que numa balança, se eu elimino 3 de um lado, o que eu vou ter que fazer do outro lado? Eliminar 3 quilos também. Então, eu vou ter que tirar 3 quilos de lá, porque eu tirei esse 3 quilos daqui para ficar só o x, para manter o equilíbrio, para me resolver essa equação. Então, do lado de cá ficou só o bloquinho que pesa x, do outro lado, mantendo o equilíbrio, ficou 9 menos 3, 6. Descobri o valor de x. Só que a gente não vai montar essa balança para resolver toda hora. Não é sempre que ela é útil, não é sempre que eu vou conseguir montar um peso de x dividido por 8 pedacinhos de x. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? A gente vai aprender as técnicas para resolver as equações, correto? É uma maneira bem simples, vocês vão ver que é bem prático mesmo. A gente vai aprender isso mesmo durante os exercícios com muita repetição. Quanto mais repetição, mais fácil vai se tornar para resolver as equações. Vai chegar um ponto que vai ser quase automático resolver algumas equações. Então vamos lá agora. A gente vai aprender as técnicas para resolver as equações, correto? Vamos lá então. Tá bom de exemplo aqui. Lembrando que sempre o objetivo é achar o valor da incógnita, independente de qual seja a incógnita. Independente de qual seja a letra, o objetivo é estar resolvendo para encontrar o valor dessa letra, correto? Vamos começar então assim, com vários exemplos. Mais exemplos aqui. Vamos aprender a técnica seguinte. Sempre, como eu pude perceber aqui na técnica da balança, se eu tiro uma coisa de um lado,
eu tenho que tirar do outro também. Se eu coloco uma coisa de um lado, eu tenho que colocar do outro lado também. Então a gente vai aprender o sentido aqui dos exemplos. Primeira coisa que a gente vai aprender é lembrar das operações inversas. Correto? O que são operações inversas? Eu tenho a adição. E qual que é a inversa da adição? Qual a operação que é o contrário dela? É a subtração. Correto? Então, da adição, a inversa minha é a subtração. Correto? Da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. E vice-versa, correto, turma? Então, essas operações inversas vão estabelecer uma base para mim conseguir resolver as equações. Vamos lá para esses exemplos. Do lado de cá. Ok. Vamos lá, então. Vamos começar a resolver a equação primeiro. Primeiro, a gente vai aprender a técnica de resolver quando tem uma situação de adição. Vou ter que colocar o primeiro aqui. Nós vamos aprender separadamente, depois a gente vai juntar tudo. Vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Adição. Vamos resolver a equação, então, que estão ligadas à incógnita por um valor apenas por uma adição. Exemplo A, tipo x mais 3 igual a 13. Bem simples, a gente consegue olhar ali e enxergar que o valor é 10, porque 10 mais 3 é 13. Mas como é que é o processo resolutivo? O processo resolutivo é o seguinte, eu vou lembrar, o que o 3 está fazendo com o x? O 3 está adicionando o x, ele está somando. Qual que é o contrário de adicionar? Subtrair. Então o que vai fazer? Eu vou tirar esse 3 daqui, ele vai sair de lá, porque eu quero que de um lado, do primeiro membro aqui, fique apenas a incógnita. Então, tudo que não for incógnita vai ter que sair do primeiro membro. Saiu daqui, vai ter que ir para o outro lado. Correto, turma? Essa é a ideia. Vai tirar de um lado, vai levar para o outro. Só que quando leva para o outro lado, vai fazer a operação inversa. Não fica fazendo a mesma operação. Aqui o tinha um 3 estava adicionando. É como se esse 3 tivesse desaparecido daqui e tivesse aparecido do outro lado subtraindo, fazendo a inversa. Do lado de cada balança eu tinha x mais 3, só que eu tirei esse 3 aqui. A mesma coisa, na prática, o que funciona? É como se ela aparecesse do outro lado subtraindo. Aqui é o mesmo sentido, eu vou tirar esse 3. Tá vendo? O que está ficando? X igual a 13. Coloco o que sobrou. Aí o 3 que eu tirei, ele aparece lá do outro lado, só que não mais aparecer subtraindo. Menos. Então vai ficar com x é igual a 13 menos 3, que é igual a 10. E está resolvida uma equação. Esse é o processo resolutivo que a gente vai estabelecer para todos os exercícios. Vamos lá, mais alguns, só envolvendo adição. Se eu tiver lá, ó, y mais 4 é igual a 9. O 4 está do lado de cá mais. Ele vai ter que ir para o outro lado, ele vai ter que sair daqui. Vai ficar y é igual a 9. Menos 4. Ele foi para o outro lado com sinal de menos. Y é igual a 9 menos 4. Y é igual a 5. E está resolvido também. Correto? Mais um exemplo. Ó, só envolvendo a adição. Vou pôr y de novo. Mais 3 é igual a menos 5. Correto? O que vai acontecer? Esse mais 3, da mesma forma, ele vai ter que sair daqui, vai aparecer do outro lado, subtraindo. Então, y é igual a menos 5, menos 3. Sinais iguais. Lembrando, conserva o sinal e soma os números. Então, vai ficar menos 5 mais 3, 8. Menos 8. Como é que a gente confere se está certo? O resultado deu menos 8. Eu troco o menos 8 aqui no valor do y. Então, menos 8 mais 3. Eu devia 8. Eu tinha uma dívida de 8. Porque o valor era menos 8. Eu paguei R$3 dessa dívida. Quanto eu estou devendo ainda? Menos 5. Eu ainda estou em débito. Todos os exercícios de adição vai ser dessa forma. Vamos fazer mais exemplos. Aí eu não preciso mais montar a balança. Eu preciso apenas resolver dessa forma.
Vamos lá, nos próximos, como é que vai ficar? Pegar mais um aqui, ó, letra D. Se eu tiver lá, A mais 83 é igual a 107. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem um 83 aqui que está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, então vai ficar A igual a 107. Esse 83 que tinha saído daqui, vai para o outro lado como menos 83. Então, 107 menos 83, só fazer lá do lado, armar e fazer. 7 menos 3, 4, 0, não tira 8, empresta. Fica 10, aqui fica 0, 10 menos 8, 2, 0. 24. E essa é a resposta correta. Então, todos os exercícios que tiver somente o mais conectando a uma incógnita, é dessa forma que resolve. Penúltimo exemplo aqui, se eu tiver lá, x mais 30 é igual a 180. Então, x mais 30 é igual a 180. Vai ficar x é igual a 180 menos 30. Porque estava mais, passou para o outro lado, menos. Sempre quando está mais, passa para o outro lado, menos. Então, x é igual a 180 menos... já fiz aqui 180 menos 30. 180 menos 30 é igual a 150. E está resolvido. Se tiver mais uma, último exemplo. Se tiver lá, x mais 65 é igual a 65, correto? Tá mais, vai para o outro lado, menos. Então, ficou x é igual a 65 menos 65. X igual a 0. X igual a 0. Então, tá resolvido. É assim que nós resolvemos as operações que envolvem somente a adição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver os exercícios que envolvem subtração, ver os que envolvem multiplicação e divisão, tudo separadamente. Depois a gente vai juntar tudo numa equação só e ver como é que a gente aplica isso aí à ordem. Sempre lembrando que é só fazer a operação. Leva para o outro lado para fazer a operação inversa. Por que a gente está levando para o outro lado? Para isolar o x. O que a gente está fazendo com o x? Em todos aqui, ó, vocês percebendo, em todos os exemplos feitos, o x ficou sozinho no final, de um lado, da igualdade. Sempre, não só o x, né? A incógnita ficou sozinha no final. Esse é o nosso objetivo. A incógnita deve ficar sozinha, sem mais nada. Não pode ter número, não pode ter outra letra. A incógnita deve ficar sozinha. A incógnita ficou sozinha. No final tem uma igualdade, do outro lado um valor. Ok, está resolvida a nossa equação.